Oi, gente, que privilégio poder estar mais uma vez com vocês, gravando esse vídeo, falando das minhas impressões sobre o meu estudo do Vem e Segue-me. E eu vou te contar o que eu aprendi, como me senti privilegiada por fazer parte, por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estas sessões me ensinaram tanta coisa. Já faz um tempo que eu percebi que eu tenho uma oração repetida. Tenho que confessar. Todos os dias, quando eu me ajoelho, eu elevo meu coração ao Senhor, os meus sentimentos, e eu expresso a minha gratidão. Eu sempre repito a minha gratidão por ser membro da verdadeira Igreja de Jesus Cristo na Terra. Agradeço todos os dias por isso. Agradeço também pela expiação do meu Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por mim. Entre tantas outras coisas, mas essas duas coisas, elas estão sempre comigo. Essa gratidão infinita por este Evangelho. E esta semana, estudando as Escrituras, estudando essa designação, eu pude me sentir muito mais grata e pude entender muito mais plenamente a importância da igreja. E a gente vê que, nesse contexto, Joseph já havia aí trazido à luz do livro de Mórmon esse registro que o Senhor queria que chegasse às nossas mãos. Ele também havia recebido a autoridade do sacerdócio. Ele já estava aí aprendendo sobre o Evangelho, já havia várias revelações que o Senhor tinha dado e o Senhor já falava da sua igreja. E aí a gente vai ver em Doutrina e Convênios 20 exatamente sobre a restauração da igreja. E a gente pode pensar, mas por que a restauração da igreja? Porque essa igreja já existia. Uma coisa é restaurada quando ela já existe. E a gente sabe disso, a gente tem a Bíblia. E a gente vê no Novo Testamento quando o Salvador estabeleceu a igreja dele na terra. A gente vê, inclusive, essa organização que ele fundamentou com profetas e apóstolos. E que ele é muito claro, inclusive em Efésios, quando nós lemos que apóstolos e profetas são chamados, essa igreja estabelecida, para o aperfeiçoamento dos santos, para o nosso aperfeiçoamento, porque não somos perfeitos, mas precisamos galgar esse caminho da perfeição, que começa aqui na mortalidade. E quando nós vemos que o Salvador estabeleceu essa igreja, ele como cabeça da igreja, e uma organização estabelecida. Quando o Salvador morre, a gente vê como Pedro passa a ser o cabeça, passa a ser o profeta, porque Cristo continua dirigindo a igreja, mas ele passa a ser o profeta, representando o Salvador na terra, e de como apóstolos também são chamados para esse ministério. E de como os homens, eles recusaram, eles não aceitaram. Então chegou um momento que houve uma apostasia, um afastamento da verdade. Essa igreja foi retirada da terra, mas foi prometida. A gente já vê isso lá no Velho Testamento, quando foi profetizado sobre a apostasia, que os homens teriam, em Amós 8, fala que os homens teriam fome e sede de justiça. Eles buscariam a palavra de Deus e não encontrariam. Por quê? Porque esse período de apostasia chegaria e eles sentiriam falta de religião. E é o que a gente vê. Eles negaram a religião, eles não queriam religião, mas depois eles começaram a sentir falta dela. E a gente vê o auge disso quando esses homens se voltam para Deus, pelas próprias circunstâncias da época, eles querem religião. E as religiões surgem. E aí a gente vê Joseph, aquele menino preocupado. Mas qual é a igreja verdadeira? Qual igreja que eu devo me unir? Muito bem, esse jovem menino que não era perfeito, mas que queria saber qual era a igreja verdadeira, como melhorar sua vida. E a gente sabe toda a história, a gente sabe todas as lutas de Joseph,
e de como ele se tornou esse profeta da restauração. E agora, 1830, livro de Mormon já concluído, sacerdócio já restaurado, nós temos essa sessão, que foi uma sessão dada, por intermédio de Joseph Smith, justamente por meio das suas orações. Ele queria saber o que o Senhor esperava, o que fazer. E o Senhor diz que eles deveriam estabelecer a igreja. E poucos meses antes, eles já tinham recebido essas revelações, e no dia 6 de abril de 1830, eles colocaram em prática. Já tinham 6 membros oficiais da igreja. Eles se reuniram na cabana de troncos da família Whitmer, e ali, com 6 membros da igreja e 40 outras presentes que testemunharam aquele momento, a Igreja de Cristo foi oficialmente restaurada na terra. E quando a gente vai para a seção 20 de Doutrina e Convênios, já no versículo 1, nós lemos: o surgimento da Igreja de Cristo nesses últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a Igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país, pela vontade de mandamentos de Deus, no 4º mês e no 6º dia do mês que é chamado abril. Ou seja, no dia 6 de abril de 1830, a igreja foi oficialmente restaurada na terra. Gente, não tem como não se emocionar, porque ela foi constituída de acordo com as leis da época, que precisava ter uma quantidade específica de membros oficiais. Eles tinham essa quantidade, 6 membros, e 40 outros, que se tornariam membros posteriormente, que estavam nessa primeira reunião. Eu fico imaginando esse momento sagrado. Eu fico imaginando a festa que deve ter acontecido nos céus. A Igreja de Cristo estava outra vez na terra, estabelecida, restaurada, com o objetivo de ajudar os seus santos a se aperfeiçoarem. Aperfeiçoamento que começa nessa trajetória, que não vai se concretizar aqui, mas esse é o início, que começa com fé em Cristo, que começa com batismo. Batismo para a remissão dos pecados, com o recebimento do dom do Espírito Santo, com esse perseverar até o fim. Esse perseverar, gente, que vai muito além dessa vida. O nosso perseverar, que será até o fim, nos provarmos dignos, fiéis, sermos justificados, como é falado, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ser santificados por Ele. Isso só é possível através do seu sacrifício expiatório, daquilo que Ele fez, que nós não podemos fazer por nós mesmos. Tanta gratidão por isso, tanta gratidão por esse evangelho restaurado. No livro Santos, eu gostei muito, porque fala sobre esse momento sagrado, mas fala que depois dessa reunião, a gente vê aqui na página 86, para quem depois quiser ler. Depois da reunião, Joseph ficou ao lado de um riacho e testemunhou o batismo de sua mãe e de seu pai na igreja. Gente, que privilégio quando a gente vê os nossos familiares sendo batizados, nossos amigos, nossos entes queridos, porque a gente sabe que o batismo abre a porta do reino de Deus. E ele está vendo seu pai e sua mãe, depois de anos trilhando caminhos diferentes na busca da verdade. E a gente sabe disso, a família de Joseph, uma parte frequentando uma igreja, outra parte frequentando outra. Foram anos buscando a verdade, trilhando caminhos diferentes na busca da verdade. Eles finalmente estavam unidos na fé. Enquanto Joseph Sênior saía da água, Joseph o segurou pela mão, ajudou a voltar para a margem, e os dois se abraçaram. Pai e filho se abraçaram. Pai e filho naquela cumplicidade que compreendiam, que acompanhou toda a história, desde a oração de Joseph, a primeira visão,
o anjo Moroni, as placas, a perseguição, né? Os infortúnios que ele veio sofrendo na vida, as perdas de filho, a pobreza, né? Como custear, como manter sua família em meio também a um chamado divino. Eles se abraçaram. E ele diz assim: meu Deus, clamou, apoiando o rosto no peito do pai. Vivi para ver meu pai ser batizado na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Gente, diz que Joseph, naquele mesmo dia, ele foi para o bosque próximo, com o coração cheio de emoção, pois ele queria ficar longe dos amigos, da família. Nos 10 anos desde sua primeira visão, eu acho que naquele momento Joseph passou ali por uma retrospectiva daqueles 10 anos, de tudo que aconteceu, de 1820 até de 1830, tudo que ele havia passado. Nos 10 anos de sua primeira visão, ele viu o céu aberto, sentiu o Espírito de Deus e foi ensinado por anjos. Ele também havia pecado e perdido seu dom. Vocês lembram quando ele entregou as páginas, depois de muita insistência, para Martin Helres, para em seguida se arrepender, ganhar novamente confiança de Deus, traduzir o livro de Mórmon por intermédio de seu poder e sua graça. Agora, Jesus Cristo havia restaurado sua igreja e autorizado Joseph com o mesmo sacerdócio que os apóstolos possuíam antigamente, quando levaram o evangelho ao mundo. A felicidade que Joseph sentia era grande demais. E naquela noite, quando Oliver Calder e Joseph Knight encontraram Joseph, ele estava chorando. Gente, vocês já choraram de alegria? Eu já chorei muitas vezes de alegria, de gratidão, e eu acredito que vocês também. Eu choro muitas vezes quando eu penso na bênção do Evangelho na minha vida. Eu lembro que o presidente Nelson, ele deu um discurso em uma conferência que ele falava sobre o livro de Mórmon e qual era o valor que tinha o livro de Mórmon na minha vida. Eu sou tão grata por conhecer essas verdades, tão grata pelo livro de Mórmon, tão grata por esse Evangelho restaurado. Saber essas coisas muda tudo, inclusive a nossa perspectiva terrena. Nessa sessão 20, a gente vê a restauração que só se inicia, porque essa obra só começou. Gente, ela começou lá, né? Essa restauração começou gradativamente. Em 1820, e depois foi culminada com a restauração da igreja na terra, e ela continua hoje, como diz o presidente Nelson, essa restauração é contínua. Ela continua nos nossos dias, porque essa é uma igreja viva. É uma igreja que tem a mesma organização da igreja primitiva, porque ela foi restaurada. Temos profeta vivo, temos apóstolos, temos a mesma organização. E quando a gente lê essa sessão 20, a gente percebe como o Senhor está relembrando tudo o que aconteceu para a sua restauração, né? E ele vai falando sobre a visita do anjo Moroni a Joseph, sobre o poder que Joseph recebeu de traduzir o livro de Mórmon, a importância do livro de Mórmon chegar. Ele fala, inclusive, no 9, né? No 8, e deu-lhe poder do alto pelos meios que haviam antes sido preparados para traduzir o livro de Mórmon. Esses meios foram preparados, a gente sabe disso, que contém um registro de um povo decaído e a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios e aos judeus. Gente, porque o livro de Mórmon tem a plenitude do Evangelho. As pessoas podem dizer, nós temos a Bíblia, e a Bíblia é maravilhosa. Mas no livro de Mórmon nós temos a plenitude, porque esse livro testifica muito mais sobre o Salvador Jesus Cristo e esclarece muito mais que a Bíblia sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre a graça,
sobre o que precisamos para retornar à presença de Deus. Ele possui a plenitude, lembrando que o livro de Mórmon não passou por várias traduções, não foram omitidas revelações ou doutrina. Ele está na sua íntegra. Então nós temos o livro de Mórmon e precisamos tratar esse livro, como disse o presidente Nelson, muito mais precioso do que diamantes, do que rubis. E ele diz ainda que esse livro, né, foi dado por inspiração e pelo ministério de anjos. Pelo ministério de anjos. Pensa bem, né, quantos anjos Joseph teve a oportunidade de poder ver, de poder receber, provando ao mundo que as santas escrituras são verdadeiras e que Deus inspira os homens e chama-os para a sua santa obra, naquela época e nesta geração, assim como em gerações passadas. A gente aprende nessa sessão 20 que Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele é eterno, que Ele não muda, que Ele é perfeito. E que do mesmo jeito que Ele inspirava homens no passado, e a gente vê tantos homens que foram inspirados no Velho Testamento, no Novo Testamento, e a gente vê que, assim como foi com gerações passadas, é hoje, é nesta época, é nesta geração, porque é Deus. E precisamos confiar nisso. E ele diz que aqueles que receberem com fé e agirem retamente receberão uma coroa de vida eterna. Nessa vida, nós agimos por fé. Quando a gente olha toda a história do Velho Testamento, às vezes a gente diz, esse pessoal era muito incrédulo. Eles agiam pela fé. E por isso muitos não tinham fé e se tornavam incrédulos. Na época de Cristo, quem acreditou em Cristo? Os que tinham fé. Os que tinham fé viram milagres, viram as manifestações divinas. E como é que é hoje? Não é diferente. Estão os incrédulos, estão aqueles que querem somente ver para crer, mas nós precisamos do mesmo jeito exercer a nossa fé. Né? E essa fé, gente, ninguém, como eu posso dizer, ninguém recebe um testemunho do Evangelho de graça. Ela vem através do estudo das Escrituras, vem através dessa sintonia. Como disse o apóstolo Paulo, as coisas de Deus se entendem pelo Espírito de Deus. Como é que eu posso estar a quilômetros de distância desse Espírito de Deus e querer ser inspirado por ele? Não, eu tenho que me sintonizar, eu tenho que colocar o rádio na frequência certa, ou eu não vou saber. Então eu preciso ter fé, e quando eu tiver fé suficiente e eu receber minha resposta, aí eu preciso, gente, agir retamente. Não adianta saber e não agir. A fé está lá, é um princípio de ação, é atuar. E somente quando eu tenho essa ação, e eu persevero, e eu continuo, ano após ano, segurando essa barra de ferro, ouvindo as palavras de um profeta vivo, lendo as Escrituras, estando ali nessa sintonia, eu posso chegar lá, eu posso receber essa coroa de vida eterna. Mas ele diz também, aqueles que endurecem o coração, rejeitam essas palavras, se tornarão a sua própria condenação. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha, temos o arbítrio. Esse plano é tão perfeito que os homens não vão poder culpar ninguém, porque somos nós que escolhemos. E aí, gente, ele começa falando, quando ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, desde o princípio. E quando ele diz que deu mandamentos, que deveria amar e servi-lo como o único Deus verdadeiro. Então, o nosso coração precisa estar em sintonia com esse Deus único e verdadeiro. E ele diz que foi por meio dessas transgressões que o homem se tornou sensual, diabólico, carnal. E ele diz que por isso ele enviou o seu filho, porque o plano já estava todo organizado. E esse filho veio para expiar por nossos pecados. E ele fala sobre o Salvador, que sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. Essa frase me impactou tanto, porque no mundo nós também vamos ser tentados. Mas qual é a diferença quando a gente é tentado e cai? Por quê? Porque nós demos atenção.
porque nós olhamos, porque nós pensamos, porque vimos, porque não devíamos olhar. Então ele diz, Cristo não deu atenção. Que a gente possa aprender com o exemplo do Salvador, esse Filho unigênito que desceu abaixo de todas as coisas, que nasceu aqui na carne, que foi tentado de inúmeras maneiras. Ele não deu atenção. Ele sabia quem ele era. E ele manteve o foco. Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Gente, ele veio fazer a vontade do Pai, ele cumpriu a sua missão. Ele sofreu todas as injustiças, ele foi crucificado, ele ressuscitou. Eu fico pensando, Cristo, ele fez a vontade do Pai. Acho que ele não ficou ali, deixa eu fazer mais milagres, eu estou no auge da minha vida, deixa eu crescer mais, né, socialmente e profissionalmente. Gente, vê que não. Cristo submeteu a essa vontade e ele fez o que o Pai havia determinado. Ele subiu ao céu para sentar-se à direita do Pai, a fim de reinar em onipotência, de acordo com a vontade do Pai, para que todos os que crescem fossem batizados em seu santo nome, perseverassem com fé até o fim, fossem salvos. Gente, que lindo! E ele deu o exemplo dele, ele foi batizado. Né? Quando ele vai para João Batista diz assim, eu careço de ser batizado por ti. E ele diz, é necessário para que toda a justiça seja cumprida. Ou seja, se o próprio Cristo nos deu exemplo, mostrando que o batismo é necessário, ele que não tinha pecado, ele que era sem manchas, isso nos mostra que nós sim precisamos desse batismo, né, com todas as imperfeições que nós possuímos. Ele fez isso para nos dar o exemplo, para que a gente entendesse que esse era o caminho que precisava ser seguido, se quisermos um dia ser salvos nesse reino de Deus. Então, gente, eu também achei incrível essa sessão, porque ela fala sobre uma coisa que as religiões do mundo, as muitas igrejas que estão no mundo, não questionam. E se alguém de alguma outra religião estiver me escutando, vai saber disso. O que aconteceram com as pessoas que viveram antes do Salvador Jesus Cristo? O que aconteceram com essas pessoas? Essas pessoas que não foram batizadas, ou que não foram batizadas com a ordenança da verdadeira igreja de Cristo, o que aconteceu com eles? E aí, quando a gente vai para a Doutrina e Convênios 20, a gente tem a resposta. Não somente os que creram após sua vinda na carne, no meridiano dos tempos, mas todos desde o princípio. Sim, todos que existiram antes de sua vinda. Ou seja, eles não mereciam ser salvos? Não mereciam o reino de Deus? Claro que sim. Que creram nas palavras dos santos profetas, os quais falaram segundo foram inspirados pelo dom do Espírito Santo, que verdadeiramente testemunharam a respeito dele e de todas as coisas para que tivessem a vida eterna. E aí a gente já começa a ver a introdução, né? Quando Joseph vai ainda demorar bastante tempo para ter a revelação sobre o batismo pelos mortos. Batismo pelos mortos que já era realizado na época de Cristo e que Paulo fala isso. Né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 29. Para os saduceus que não acreditavam em ressurreição, Paulo diz, por que então se batizam os homens pelos mortos? Por que se batizam? Se vocês não acreditam em ressurreição, em vida após a morte, por que se realiza a ordenança de batismo pelos mortos? Pois bem, essa ordenança que foi restaurada nesses últimos dias e que somente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz nos seus templos sagrados. Então, Joseph aqui em Doutrina e Convênios 20, o Senhor já está revelando, já está introduzindo que aqueles que não receberam a mensagem do Evangelho, aqueles que não tiveram oportunidade de saber sobre Cristo, não tiveram oportunidade de ser batizados, vão ter. Já estão tendo no mundo espiritual. Né? E nesse período aqui, a igreja estaria restaurada e seria restaurada também. Essas chaves. Gente, a gente vê como o Evangelho é perfeito, como tudo está conectado. E ele diz que a justificação vem pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificação, gente, vem pela graça. Não é por nós, é algo que recebemos do nosso Salvador. A graça que vem de graça dele.
através da sua expiação. E sabemos que a santificação também vem pela graça. A santificação vem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa santificação vem pela graça. Quando a gente se esforça para guardar os mandamentos, quando a gente se esforça para se arrepender dos nossos pecados, para entrar nesse caminho estreito e apertado. Mas eu achei muito lindo quando ele disse assim: mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo. Ai, ai, essa revelação que foi dada a Joseph na restauração da igreja, que estava lá junto com ele, Oliver Cowdery, né, David Whitney, Peter Whitney, que foram testemunhas do livro de Mormon, e homens que caíram da graça. E a gente sabe que Peter e David não voltaram à igreja, mas eles nunca negaram o testemunho que eles receberam sobre o livro de Mormon. Eles nunca negaram a sua função como testemunhas. A gente sabe que Oliver Cowdery também se afastou da igreja. A gente sabe que ele nunca seguiu os santos para o oeste. A gente sabe que ele acabou sendo excomungado, mas que depois ele foi rebatizado, que depois ele se arrependeu, que depois ele voltou ao evangelho. E às vezes a gente fica pensando, né? E o que será desses homens do outro lado? Esse julgamento só cabe ao Senhor. Só cabe ao Senhor. Vamos lembrar que no outro lado também existe arrependimento. Do outro lado, os homens continuarão galgando esse caminho da perfeição. Eles também continuarão tendo a oportunidade de concluir, de continuar coisas que por escolhas não fizeram nessa vida. Então eles vão continuar tendo a oportunidade de escolher. Então, gente, muito cuidado, porque muitas vezes nós recebemos essa graça de Cristo. Nós estamos ali na igreja, mas nós podemos cair da graça. Ele fala assim: sim, até os santificados estejam também atentos. Estejam atentos, porque nós somos membros da igreja. Às vezes nos achamos que somos membros fiéis, membros fortes da igreja, mas se não estivermos atentos, nós podemos cair dessa graça. Quantas pessoas a gente já não viu que sentava do nosso lado dos bancos da igreja e que hoje já não estão? Muitas vezes o nosso bispo, o nosso presidente destaca, muitas vezes a nossa ministradora, e muitos não estarão porque não vão segurar na barra de ferro. Porque talvez com o tempo digam: eu fui ofendido, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de religião, eu estou melhor sozinha, eu estou melhor da minha espiritualidade, eu cuido sozinha, cuido eu, achando que nós somos suficientes, achando que nós não precisamos da graça de Cristo. Gente, que engano. O discurso do presidente Oaks, eu me emocionei muito com esse discurso, porque o presidente Oaks, ele fala, né? Deixa eu fico aqui selecionando o que vou dizer, porque eu anoto tanta coisa. Mas o presidente Oaks, ele falou sobre a necessidade de pertencermos a uma igreja. Que discurso fantástico. Porque ele fala disso, ele fala que... Ele cita, inclusive, um discurso de uma outra autoridade, né, que falava sobre uma família, que a família dizia: eu não sinto necessidade de ir à igreja, eu não sinto necessidade de uma religião. Nós somos boas pessoas, né, somos honestos, podemos viver bem sem uma igreja, somos íntegros, e além disso, o final de semana é o tempo que nós temos para recreação em família. Então, ele começa dizendo assim, né, que cuidado com essa ameaça espiritual, porque quando a gente deixa de valorizar a igreja, a gente se afasta espiritualmente de Deus, a gente confia na nossa própria força, nos nossos próprios méritos, a gente se afasta desse poder divino. Então ele fala que no mundo, estatisticamente, cada vez mais as pessoas têm acreditado menos em Deus, as pessoas têm procurado menos igreja e menos religião. E eu fiquei pensando, por que as pessoas estão mais descrentes? Que outras crenças existem hoje no mundo que muitas vezes nos afasta da religião? Gente, quando eu estava fazendo o meu curso de História, acho que eu já falei para vocês, o meu marido me inspirou quando na outra vez eu estava dando
aula de doutrina e convênios, ele que sempre gostou muito de história, sempre gostou muito de contextos históricos, e ele sempre me dizia, presta atenção na história. E um dia eu senti, através do Vem Segue-me, e aí eu fui fazer um curso de história. Mas me surpreendeu muito um dia, quando na universidade que eu estava fazendo, tinha uma determinada aula que tinha assim, um professor de história que se preza, ele acredita no marxismo. Ele vai seguir e vai adotar as filosofias de Karl Marx. Gente, aquilo me impactou tanto que eu escrevi para a universidade, né? Porque aquilo ali induzia a eu ter que acreditar numa coisa que não batia com os meus princípios. E eu vou dizer por quê. Uma das frases de Karl Marx é: a religião é o ópio do mundo. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus, e ele pregava isso e escreveu sobre isso, sobre não ter religião, sobre a não existência de Deus. E mais um detalhe, quando ele diz a religião é o ópio do mundo, você sabe o que significa ópio? O ópio é um extrato que é tirado da papoula. Esse extrato ele é usado como um narcótico, ele é usado para adormecer. Então, olha só, na verdade, ele tem uma ação narcótica e hipnótica. Então, quando ele está dizendo que a religião é o ópio do mundo, ele está dizendo que a religião ela te anestesia. Ele está dizendo que a religião te hipnotiza. Ele está dizendo que a religião te adormece e faz mal. E sabe o que ele acreditava ainda? Que o socialismo superaria a religião. Entre tantos motivos, eu não posso defender essas teorias marxistas, porque não combinam com o Evangelho de Jesus Cristo. Não combina com a seção 20, Doutrina e Convênios, o que eu estou aprendendo sobre um Deus onipotente, onisciente, que criou todas as coisas. Sobre um Deus que, juntamente com seu Filho, preparou todo esse plano, criou esse mundo. Gente, o presidente Oaks, que ele continua, ele fala assim: se deixarmos de valorizar nossas igrejas, ameaçamos nossa vida espiritual, reduzimos as bênçãos de Deus. Quando nós vamos à igreja, isso aumenta a nossa influência positiva sobre as pessoas. Nós somos somos ensinados a praticar princípios religiosos. Aprendemos princípios religiosos. Se as pessoas frequentassem uma igreja, independente de qualquer igreja, isso já seria suficiente para as pessoas aprenderem princípios religiosos, para serem influenciadas para o bem. E quando as pessoas são membros da verdadeira Igreja de Cristo, a gente entende que ainda muito mais do que princípios religiosos, nós fazemos ordenanças sagradas, nós entramos no caminho do convênio, nós aprendemos uns com os outros, nós somos fortalecidos com crenças semelhantes, nós encontramos apoio. A Bíblia falava da necessidade de termos religião, da necessidade de termos uma igreja. As Escrituras e revelações modernas também. Ambos falam que Cristo organizou a sua igreja. E ele organizou essa igreja com ordem, com a mesma estrutura e organização, seja nos primórdios dos tempos, sejam agora, com apóstolos, com autoridade, com chave dirigida, lembrando sempre que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja foi dada para o aperfeiçoamento dos santos. E que nós precisamos ser membros ativos e não passivos da igreja. O presidente Oaks fala inclusive isso, que muitas pessoas dizem: eu não aprendi nada na igreja, ninguém foi gentil comigo, eu fui ofendido. E ele diz que não são as decepções que devem nos distanciar da doutrina de Cristo. Cristo não tem nada a ver se alguém te ofendeu. A doutrina dele não tem nada a ver. É com você. E ele cita, inclusive, aquela citação clássica do presidente Kimball, que ele diz que vamos na igreja não para nos divertir. Gente, a igreja não é um clube de diversão. Nós vamos para a igreja para adorar ao Senhor. Se a reunião foi um fracasso, você é o culpado. Ninguém pode adorar por você.
Então a gente se prepara, a gente resolve, né, como a gente vai para a igreja. Não vou para a igreja para ser passivo, eu vou para a igreja da alegria, nós vimos isso. Eu vou para sentar junto com membros que não conhecem a igreja, eu vou cumprimentar as pessoas, eu vou para poder ensinar alguém que não sabe cantar um hino, eu vou para ser útil, eu vou para ser melhor, eu vou para renovar meus convênios, eu vou para tomar o sacramento. E ele diz que quando a gente frequenta a igreja, a gente abre o coração para santificar a nossa alma. A cada semana, quando a gente renova o sacramento, a gente está buscando essa santificação que vem através de Cristo. E temos o privilégio de servir em conjunto. Né? A gente tem muitos movimentos hoje. Outro dia eu conversava com uma amiga que há muita gente procurando espiritualidade, movimentos espiritualistas, e muitas vezes essas pessoas estão procurando sozinhas esses movimentos, né? ou se isolando em retiros, montanhas. Mas a religião, ela precisa ser praticada, como disse o Elder Holland, em conjunto, junto. É junto que a gente encontra força. Cristo estava junto das pessoas. Então, o presidente Oaks, ele fala sobre razões para sermos membros. Escrituras antigas enfatizam a importância de uma igreja, da igreja de Cristo restaurada. Ao deixar de frequentar a igreja, confiamos na nossa espiritualidade individual e perdemos as bênçãos e as oportunidades de nos qualificarmos, de fazermos convênios sagrados, de entrarmos no caminho do convênio. Perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente. Nós aprendemos que uma igreja, ela tem doutrinas e tem procedimentos inspirados. Nós temos um profeta vivo, essa é uma igreja viva. Às vezes as pessoas dizem assim, a doutrina de Cristo mudou. Não, a doutrina continuará sendo a mesma. O que muitas vezes nós temos são procedimentos que são mudados. E esses procedimentos, gente, são mudados porque nós temos um profeta vivo que tem revelação. E essas revelações são muitas vezes adequadas para nessa época, por nossos tempos, como a obra missionária através da internet, como a idade missionária que foi mudada. Nós temos tantos procedimentos, e isso começa, quando eu entrei na igreja, em 1981, fevereiro de 81, nós tínhamos o livro de Mórmon, que era um anjo. O livro de Mórmon era o anjo Moroni na capa com uma trombeta. E a gente vê que um ano depois houve uma mudança na igreja, né? Uma pessoa que era responsável pelo setor de assuntos públicos, muito incomodada, porque as pessoas estavam sempre dizendo, por que livro de Mórmon? Quem é Mórmon? E aí ele disse, mas o livro de Mórmon faz o quê? Testifica de Cristo. Mórmon foi um profeta importante, mas o livro de Mórmon não é sobre Mórmon, é sobre Cristo. E aí foi quando ele levou essa inquietação dele para autoridades da igreja, né, que chegou à primeira presidência, e eles oraram a respeito e disseram, é verdade. E aí foi colocada a frase, o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Vocês entendem como o evangelho é dinâmico, como o evangelho é vivo, como nós precisamos de revelação para os tempos modernos? Nós tivemos uma pandemia, tivemos Covid, tivemos um profeta enfatizando o estudo no lar antes da pandemia, tivemos o programa Vem Segue-me inspirado. Imagina se as revelações tivessem cessado. Nós ficaríamos como? Então, nós precisamos sim de revelações modernas. E eu estou tão feliz que está próxima a conferência. Gente, tem muita coisa nesses capítulos. A gente vai ver como no capítulo, na seção 22, o Senhor fala a importância do batismo pela devida autoridade na igreja verdadeira. Ele diz, não importa o batismo que você teve antes, você precisa ser batizado por alguém que possua autoridade de Deus. Então, que privilégio nós temos de termos reconhecido esse chamado divino, de termos aceitado por meio da fé esse primeiro princípio do Evangelho, fé e arrependimento, né? Realizadas essas ordenanças, batismo, recebido o dom do Espírito Santo. E podemos trilhar esse caminho que vai nos conduzir, se formos fiéis, se não cairmos da graça de Cristo, mas permanecemos na graça, por nossas escolhas. Poderemos ser santificados. E que o Senhor nos abençoe nas nossas dificuldades, nas nossas tentações, nas nossas provações, que possamos segurar essa barra de ferro firme,
que possamos nos alegrar, porque temos o Evangelho restaurado na terra. Que possamos compartilhar com os nossos amigos e ajudá-los a entrar nesse caminho estreito e apertado, mas recompensador, nesse caminho do convênio. Obrigada e até a próxima.